Bem-vindo ao Semente da Fé, o seu refúgio diário na Palavra de Deus. Hoje vamos refletir sobre uma passagem transformadora do Evangelho segundo São João. Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, levando paz a corações cheios de medo e despertando a fé de Tomé, o discípulo que duvidou. Uma palavra que fala diretamente ao nosso coração, especialmente nos momentos em que a dúvida, o medo e a insegurança parecem falar mais alto. Prepare-se para ser tocado por essa palavra viva. A leitura bíblica de hoje está em João 20, versículos do 19 ao 31 e diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os retiverdes, serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disse-lhes os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir em suas mãos o sinal dos pregos, e se eu não puser o dedo no lugar dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez reunidos em casa, e Tomé com eles. Estando as portas fechadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse-lhe: Creste porque me viste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Muitos outros sinais fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Reflexão. Nós acabamos de ouvir uma das passagens mais profundas do Evangelho de São João. Um momento que une medo e alegria, dúvida e fé, ausência e presença. Os discípulos estão trancados, o medo domina o ambiente. Eles tinham visto seu mestre ser crucificado, viram seus sonhos ruírem. O trauma ainda era recente, mas é exatamente nesse cenário sombrio que Jesus entra. E qual é a primeira palavra que ele diz? A paz esteja convosco. Ele não repreende, não julga, não critica. Ele oferece paz. E essa paz não é a ausência de conflitos, é a presença dele. Jesus mostra as feridas. Ele carrega os sinais da cruz. Mas agora essas feridas não são mais símbolos de dor, e sim de vitória. E depois de mostrar essas marcas, ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Um gesto que remete à criação, quando Deus soprou sobre Adão o fôlego da vida. Agora Jesus sopra vida nova. Mas a história ainda não termina, porque um dos discípulos, Tomé, não estava presente. E quando ouve que Jesus apareceu, ele duvida. E aqui muitos de nós nos identificamos com Tomé. Quem nunca duvidou? Quem nunca disse: eu preciso ver para crer? Tomé representa todos os que lutam com a fé, todos que precisam de sinais, de respostas, de provas. E o mais lindo é que Jesus não exclui Tomé. Ele volta, apresenta
novamente. Ele chama Tomé pelo nome e o convida a tocar suas feridas. E o que Tomé faz? Ele não precisa mais tocar. Só o olhar de Jesus já basta. Então ele faz a mais bela profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Essa cena é um convite para você que também passa por momentos de dúvida. Jesus não te abandona. Ele se apresenta, ele volta só para você. Ele conhece suas incertezas e quer transformá-las em fé. Mas ele também nos deixa um desafio. Bem-aventurados os que não viram e creram. Isso se refere a mim e a você. Nós não vimos o ressuscitado com os nossos olhos, mas somos chamados a crer. E é essa a fé que nos dá vida. Talvez você esteja passando por um tempo de portas fechadas. Medo, ansiedade, incertezas. Talvez você se sinta como os discípulos naquele quarto, paralisados. Ou talvez como Tomé, desconfiado, cansado, com o coração ferido. Mas escute essa verdade: Jesus atravessa todas as portas. Nenhuma barreira, por mais grossa ou trancada, pode impedir a presença dele. Ele entra, ele toca, ele sopra nova vida. Hoje, ele também quer te dizer: a paz esteja contigo. Essa paz pode curar suas memórias, restaurar sua fé, devolver sentido à sua caminhada. E mais do que isso, ele quer te enviar. Assim como o Pai o enviou, agora ele nos envia. A fé não é para ser guardada, ela é para ser compartilhada, mesmo com as nossas dúvidas, mesmo com os nossos medos. Oração. Senhor Jesus, tu que venceste a morte e atravessaste portas fechadas, entra hoje no nosso coração. Traz tua paz onde há medo, sopra teu espírito onde há desânimo. Ajuda-nos a crer mesmo sem ver. Fortalece nossa fé para que possamos dizer com convicção: meu Senhor e meu Deus. Cura nossas dúvidas, acolhe nossas fraquezas e transforma nossa incredulidade em testemunho. E que assim, como os primeiros discípulos, também sejamos enviados. Que levemos tua paz, tua luz e a tua palavra a todos que cruzarem nosso caminho. Amém. Se esta mensagem falou ao teu coração, compartilhe com alguém que precisa receber essa paz. Curta o vídeo, inscreva-se no canal Semente da Fé e ative o sininho para não perder nenhuma reflexão. Deixe nos comentários: meu Senhor e meu Deus. E lembre-se, mesmo com as portas fechadas, Jesus entra. Ele vem até você sempre. Que o Senhor ressuscitado te abençoe e te envie em missão. E até o nosso próximo encontro.